Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. E no vídeo de hoje eu queria retomar um assunto que eu já comecei aqui no canal, mas que hoje eu quero detalhar um pouco mais sobre o que ainda não aconteceu no time do Internacional, que é sobre qual o time titular ideal do Internacional, na minha opinião e na opinião de muitos torcedores, e eu quero aqui discorrer sobre esse assunto, conversar minuciosamente sobre esse assunto com vocês, e eu espero que vocês entendam onde eu quero chegar e que a gente consiga, dentro desse vídeo, tirar algumas conclusões sobre o nosso elenco do Internacional. Em primeiro lugar, eu quero lembrar vocês que no dia 1º de maio eu gravei um vídeo aqui, que o vídeo se chama O Inter que eu quero. E nesse dia, nesse vídeo, eu coloquei ali 11 titulares que eu considero que seria o Inter ideal, aqueles 11 ali. E 8 deles saíram jogando, né, no jogo Inter e Nacional do Uruguai, um jogo que a gente esteve ganhando por 2 vezes, e deixamos, né, o Nacional empatar 2 vezes. E aí, eu não queria falar sobre os 8 que eu já falei, né, porque afinal de contas eu já falei, o Mano já colocou de titular, então a princípio tudo certo, basta que o Mano não volte atrás nesses 8 que ele já escalou. Mas eu queria falar sobre os outros 3, e aqui já fazendo um gancho com o que aconteceu no jogo contra o Nacional, e aí explicando para vocês os motivos de eu estar defendendo a titularidade desses 3 jogadores. Eu começo falando do goleiro, Kehler, né, que eu tenho um respeito grande assim pela carreira do Kehler, pelo tempo que ele tem de casa no Internacional. Ele é um dos jogadores que está há mais tempo no Inter, né? Se não for o que está há mais tempo, ininterruptamente. E eu acredito de verdade que ele está tentando jogar, ele está tentando defender, e muita gente está destruindo o Kehler nas redes sociais. E como vocês talvez já tenham visto num reel que eu fiz aí no Instagram, né, eu coloquei lá com todo respeito, né, ao profissional, com todo respeito ao Kehler, a pessoa do Kehler, deve ser inclusive colorado, assim, né, um cara que eu tenho profundo respeito pela carreira dele até aqui, apesar de não ter títulos, né, ser enfim, um goleiro que até agora não mostrou assim grande coisa, mas eu tenho respeito pela pessoa e eu não vou aqui massacrar o ser humano e dizer que é ruim, que é isso, que é aquilo, para rescindir contrato, para mandar embora. Eu não tô aqui para acabar com a reputação de ninguém. Eu tô aqui para defender o que eu acho certo. E o que eu acho certo nesse momento, pelo Inter, pela torcida e pelo Kehler, e pela sequência do Kehler aqui no Internacional, eu acho que é essencial que o Kehler se torne reserva de forma definitiva. É necessário que isso aconteça, até para que o Kehler retome seus treinamentos sem entrar em campo, mas que ele retome seus treinamentos sem o peso da titularidade, recuperando a confiança, e lá na frente, se em algum momento o John se lesionar ou tiver 3 cartões amarelos, o Kehler possa vir jogar, né, e tal, sem ter esse peso da titularidade, já todo mundo sabendo que ele é reserva. Porque, como eu já falei em um outro vídeo aqui, que eu estava falando sobre John ou Kehler, qual deveria ser titular, eu já disse para vocês e mantenho o que eu disse, que nós temos dois goleiros com status de reserva, com qualidade de reserva, e nenhum deles hoje seria titular absoluto pela amostragem que a gente tem deles. E realmente o John não significa, assim, a minha opinião, né, não significa que o John seja titular absoluto do Internacional, não é isso que eu tô falando. Eu só acho que neste momento ele precisa ser colocado como titular absoluto e dar uma sequência para o John, para que a gente tenha uma amostragem daquilo que o John pode fazer.
Então, o que eu defendo é que até a metade do ano, pelo menos, até o final de junho, o John seja o nosso único goleiro e que só se ausente em caso de lesão, em caso de cartões ou outra situação fortuita da vida. Mas que, se possível, o John jogue todas as partidas até o final de junho. E lá, no mês de junho, já próximo de reabrir a janela, caso a gente perceba que o John realmente não tem qualidade de titular, aí sim contratar um goleiro. Eu chego agora na zaga. Gabriel Mercado jogou a partida. Gabriel Mercado fez um gol e não jogou mal. O Vitão jogou pior do que o Gabriel Mercado. E lá no vídeo do Inter Ideal eu coloco o Mercado como reserva e o Moledo como titular. Eu não sei dizer agora para vocês se o Moledo entraria na vaga do Vitão ou do Mercado. Mas, sendo bem sincero, eu não consigo ver o Moledo como reserva dessa zaga, por dois motivos. Primeiro, que a qualidade do Moledo como zagueiro, de um modo geral, é melhor do que o Mercado e é melhor que o Vitão, é melhor do que qualquer um deles dois. E mesmo o Mercado no melhor dia, o Moledo ainda é melhor que o Mercado. E pelo que o Vitão vem apresentando nessa temporada de 2023, o Moledo também é muito melhor. Então, de uma forma ou de outra, o Moledo precisa ser titular nessa zaga por, como eu falei, dois motivos. O primeiro eu já disse, pela qualidade geral, e o segundo motivo, pela bola aérea, ofensiva e defensiva. O Inter tomou um gol no último momento da partida, já nos acréscimos, uma bola de cabeça que eu acredito de verdade que o Moledo poderia ter tirado aquela bola. O gol que o Mercado fez, talvez o Moledo também tivesse feito, mas a bola aérea do Nacional não foi tirada da nossa área. E o Moledo, ele é um cara muito bom na bola aérea. Eu acho que nós estamos perdendo chances de escanteios, chances de falta perto da área que o Moledo poderia estar fazendo gols, e estamos perdendo de salvar bolas aéreas que o Moledo não está ali para salvar. O Moledo, ele é o dono e proprietário da bola aérea do Inter quando ele está em campo. Isso a gente conhece, a gente sabe muito bem quem é o Moledo. E ele precisa sim ser titular desse time. E o terceiro e último titular que eu gostaria de conversar com vocês hoje, que na minha opinião deveria ser titular, é o Lucca. O Lucca, ele entrou nas 3 partidas da Libertadores, jogou um total de 39 minutos. E nesses 39 minutos, ele deu 3 assistências para gol, né? Pelo lado esquerdo, pelo lado do Wanderson. A gente sabe que ele entrou pelo lado esquerdo e não como um centroavante centralizado. Mas o fato dele ter dado assistências em momentos críticos da partida, em momentos de grande pressão da partida, faz com que a gente entenda que ele talvez tenha uma qualidade maior do que o alemão vem apresentando, e talvez, e com certeza, né, muito maior do que o Luiz Adriano, que até agora não apresentou nada aqui no Internacional. Então, assim, o alemão sentiu um desconforto na coxa. Vocês sabem aqui pelos últimos vídeos que eu gravei, vocês sabem que, para mim, a dúvida do ataque é entre alemão e Lucca. O Luiz Adriano sequer entra nessa disputa, sequer seria cogitado para jogar. Então, como o alemão sentiu um desconforto na coxa, a princípio, fica 10 dias parado, né? Eu defendo que o Lucca deve ser o nosso titular centroavante, né? O nosso menino Libertadores, um menino que está fazendo história já no Internacional, mesmo com pouquíssimos minutos em campo. Esse menino precisa ter uma chance na dele, na posição dele como centroavante. E precisa ter uma sequência também. Porque foi dado sequência para o Luiz Adriano sem ele oferecer nada. Foi dado sequência para o alemão sem que o alemão oferecesse também grande coisa, né? E aqui eu faço uma observação que o alemão fez uma grande partida no último jogo e poderia sim continuar sendo titular, poderia ter uma sequência como titular, mas infelizmente o alemão está lesionado e não vai para o jogo. Então eu não consigo imaginar a hipótese do Luiz Adriano ser titular, porque eu acredito que na cabeça do Mano Menezes o Luiz Adriano é o titular, o imediato ali do alemão,
E isso eu acho arriscado demais. Eu acho que a gente está hoje no risco da iminência de Luiz Adriano começar como titular o próximo jogo. E eu acho isso triste, eu acho isso inaceitável, tendo um jogador de futebol da qualidade do Luca no nosso banco de reservas. O Luca precisaria começar como titular, não apenas um jogo, mas uns 2, 3, 4 jogos seguidos, assim, para esse guri ser lapidado, para esse guri ser moldado, né? Porque ele tá com moral com a torcida. Se ele jogar mal a primeira partida, não vai todo mundo já crucificar ele de cara. Ele tá com crédito. A gente sabe que ele é um guri bom. E a gente acredita demais no potencial do Luca. Eu tô dizendo a gente porque eu sei que não é só eu. Tem muita gente aí, tanto no YouTube quanto nas ruas. As pessoas estão pedindo o Luca. As pessoas querem o Luca titular. Então, assim, não é dizer, eu avisei, eu já sabia. Não tô aqui para arrogância, não. Dos 11 que eu disse que é o Inter que eu quero, 8 já estão no time titular, assim, pelo menos jogaram com força máxima contra o Nacional, então acredito que seja, né, o time titular ideal do Mano, mas esses 3 que eu citei no vídeo de hoje ainda não estão, e aí eu continuo defendendo, continuo lutando por eles. Se amanhã ou depois as coisas mudarem, claro que eu vou estar aqui conversando, vou estar aqui falando com vocês, mas a princípio eles ainda não são titulares do time do Inter, né, nem o John, nem o Moledo e nem o Luca, e enquanto eles não forem titulares, eu não posso dar uma opinião mais formulada sobre eles como titulares, já que eles são reservas. Infelizmente, a gente não pode eu mesmo chegar lá e colocar eles em campo. Tem que ser o Mano Menezes. Mas, como eu disse lá no Ramiro, na participação que eu fiz lá como comentarista, inclusive mais uma vez agradeço ao Ramiro pela oportunidade, nós, colorados, que estamos aqui no YouTube, a gente grita. E juntos, gritando juntos, a gente grita mais alto. E talvez essa informação, talvez essa nossa vontade, ela vá adiante e chegue nos ouvidos de quem precisa. Não esquece de deixar aí teu like, se inscrever no canal, comenta aí embaixo o que vocês acham desses 3 nomes que eu defendo, né? E espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, gente!